Imaginem a cena. O ano é 2025. Notícias de última hora pipocam em todos os canais. Israel, numa jogada audaciosa e unilateral, ataca instalações nucleares iranianas. A retaliação do Irã não demora. Mísseis e drones são lançados contra Tel Aviv e outras cidades israelenses, mergulhando a região num caos sem precedentes. A resposta dos Estados Unidos, aliado histórico de Israel, é imediata e brutal. Caças americanos riscam o céu do Oriente Médio, bombardeando alvos estratégicos no Irã, incluindo mais instalações nucleares e bases militares. O mundo prende a respiração. A pergunta ecoa em todos os cantos do planeta. Estamos à beira da Terceira Guerra Mundial? Essa é uma projeção assustadora, mas infelizmente não está tão longe da realidade que vemos se desenrolar nos noticiários. Nosso objetivo com este vídeo é justamente desvendar essa complexa teia de eventos que nos trouxe até aqui, explicar o conflito entre Israel e Irã e entender por que a tensão no Oriente Médio parece estar sempre a um passo de explodir. Para isso, mergulhamos fundo na história, buscando a ajuda de um historiador e de um advogado, para garantir que as informações que trazemos sejam precisas e bem fundamentadas. Eles nos ajudaram a montar um quebra-cabeça que talvez você nunca tenha visto antes. Afinal, como essa disputa começou? Por que ela se tornou tão intensa justamente agora, com a possibilidade de uma guerra em larga escala envolvendo potências mundiais? E o que podemos esperar do futuro dessa região tão estratégica e volátil? São essas as perguntas que vamos responder ao longo desta série de vídeos. O Oriente Médio é um barril de pólvora, e para entender o estopim, precisamos voltar no tempo. Antes de mergulharmos de cabeça, peço que se inscrevam no canal e nos contem nos comentários de onde estão assistindo. Para entender a origem de tudo, precisamos voltar ao ano de 1948, com a fundação do Estado de Israel. É aqui que a história começa a se complicar de verdade. Pensem no Oriente Médio como um grande bairro, e a Organização das Nações Unidas, a ONU, como a associação de moradores que tenta colocar ordem nas coisas. Nesse bairro, moravam diferentes famílias, com suas próprias histórias, culturas e crenças. E aí, de repente, uma nova família, com uma reivindicação histórica e uma necessidade urgente de um lar, chega para ocupar uma casa. Essa nova família era o povo judeu, que após séculos de perseguição e diáspora, buscava um lugar para chamar de seu. No final do século XIX, surgiu o movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu. A ideia era ter um lugar onde os judeus pudessem viver em segurança, livres de perseguição. Mas onde seria esse lugar? Houve discussões sobre possíveis localizações, como a Argentina ou até mesmo partes da África. No entanto, a corrente sionista mais forte, a sionista política nacionalista, defendia que o único lugar possível para esse Estado era a Palestina, a terra ancestral e sagrada do povo judeu. Era lá que eles acreditavam que deveriam reconstruir sua nação. A presença judaica na região da Canaã antiga é inegável, mas a perseguição romana e a subsequente diáspora espalharam os judeus pelo mundo. A Palestina, por sua vez, passou por diversas dominações ao longo dos séculos. Esteve sob o Império Otomano por um longo tempo e, após a Primeira Guerra Mundial, caiu sob o controle britânico. Foi nesse período, já no século XX, que a migração de judeus para a Palestina começou a aumentar. Muitos judeus, fugindo da perseguição na Europa, viam na Palestina a chance de uma nova vida. Eles compravam terras, muitas vezes de grandes proprietários ausentes, e começavam a construir comunidades. O problema é que a Palestina não era uma terra vazia. Ela já era habitada por milhões de árabes, os palestinos, que tinham suas próprias vidas, suas próprias culturas e suas próprias raízes naquelas terras. Para esses árabes, a ideia de um Estado judeu ali era inaceitável.
Eles viam a chegada dos judeus como uma invasão, uma ameaça à sua própria existência e ao seu modo de vida. O conflito de interesses era enorme e, de certa forma, inevitável. Enquanto os sionistas viam a Palestina como sua terra ancestral e um refúgio necessário, os palestinos a viam como sua casa, herdada de gerações, e não estavam dispostos a abri-la mão. Essa discordância fundamental sobre quem tinha direito à terra é a raiz de grande parte da tensão que vemos até hoje. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto tiveram um impacto profundo na causa sionista. O extermínio de milhões de judeus na Europa chocou o mundo e fortaleceu a ideia de que o povo judeu precisava, mais do que nunca, de um lar seguro. A comunidade internacional, sensibilizada pela tragédia, começou a apoiar a criação de um Estado judeu. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, com Jerusalém sob controle internacional. Os líderes sionistas aceitaram a proposta, apesar de considerarem que a porção destinada a eles era pequena. No entanto, os palestinos e os países árabes vizinhos rejeitaram veementemente a divisão. Eles argumentavam que a ONU não tinha o direito de dividir uma terra que eles consideravam sua. Para eles, a proposta era injusta e legitimava a perda de suas terras e o deslocamento de suas populações. Mesmo assim, com o apoio da comunidade internacional, o Estado de Israel foi proclamado em 14 de maio de 1948. A festa da independência para uns foi o início de uma catástrofe para outros. A partir do dia em que Israel declarou sua independência, o relacionamento com seus vizinhos se tornou uma montanha-russa de conflitos. Não demorou muito para que a guerra estourasse. Os países árabes vizinhos, como Egito, Jordânia, Síria e Líbano, invadiram o recém-criado Estado judeu, com o objetivo de aniquilá-lo. Mas Israel, embora recém-nascido, estava determinado a lutar por sua sobrevivência. As forças israelenses, apesar de estarem em menor número, conseguiram repelir os ataques e, no processo, expandiram significativamente seu território além das fronteiras propostas pela ONU. Esse período foi marcado por uma intensa ocupação de terras palestinas. Grupos paramilitares sionistas, como o Irgun e o Lehi, agiram para expulsar os palestinos de suas casas. Há relatos de atos de violência, massacres e até acusações de guerra biológica, como o envenenamento de poços, embora estas últimas sejam controversas e debatidas por historiadores. Para os palestinos, esses eventos são conhecidos como a Nakba, que significa catástrofe em árabe. A Nakba representa a perda de suas casas, a destruição de suas vilas e a expulsão de centenas de milhares de pessoas de suas terras. Muitas famílias palestinas se tornaram refugiadas, vivendo em campos de refugiados em países vizinhos ou dentro do próprio território palestino. A versão oficial da história, muitas vezes contada por Israel, afirma que os palestinos fugiram por conta própria ou a pedido de seus líderes árabes. No entanto, historiadores israelenses mais recentes, os chamados novos historiadores, têm questionado essa narrativa, revelando evidências de expulsões forçadas e atrocidades cometidas pelas forças sionistas. Essa revisão histórica é crucial para entender a profundidade do ressentimento e do trauma que ainda hoje permeiam a sociedade palestina. A Nakba não é apenas um evento do passado, é uma ferida aberta que continua a sangrar, alimentando o ciclo de violência e desconfiança. O conflito não cessou com a Primeira Guerra. Pelo contrário, Israel continuou a expandir seu território através de uma série de conflitos com a Jordânia, a Síria e o Egito. A cada guerra, Israel consolidava sua posição e aumentava suas fronteiras, enquanto os palestinos viam suas terras encolherem ainda mais. Nesse cenário de intensas batalhas, a aliança entre Israel e os Estados Unidos se tornou cada vez mais forte.
Os Isequeruseiwa viram em Israel um aliado estratégico na região, capaz de proteger seus interesses e contrabalançar a influência soviética durante a Guerra Fria. O Oriente Médio, rico em petróleo, sempre foi uma peça-chave no tabuleiro geopolítico global, e potências externas como os Estados Unidos sempre tiveram um interesse considerável em sua estabilidade, ou na falta dela, dependendo de seus objetivos. Apesar da oposição dos países árabes à existência de Israel, havia também muitas brigas e problemas entre os próprios países árabes. A rivalidade entre diferentes regimes, a busca por hegemonia regional e as divisões internas enfraqueceram a frente árabe, dificultando uma ação unificada contra Israel. Essa fragmentação interna acabou beneficiando Israel, que conseguiu lidar com seus adversários um por um ou em coalizões enfraquecidas. No entanto, a história do Oriente Médio não se limita apenas aos árabes e judeus. Há outros povos importantes na região, como os persas, que habitam o Irã. E é aqui que a narrativa ganha um novo e crucial personagem. Em 1979, o Irã passou por uma revolução que mudou completamente o rumo do país e da região. A Revolução Iraniana depôs o governo pró-EUA, liderado pelo Shah, e transformou o Irã em uma teocracia islâmica, sob a liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini. O novo líder iraniano tinha uma aversão profunda à interferência dos Isequeruseiwa na região, e rapidamente adotou uma política externa que defendia a causa palestina e via Israel como um braço dos interesses americanos. Para o Irã, a criação de Israel era uma estratégia dos Isequeruseiwa para aumentar sua influência no Oriente Médio e dominar seus recursos, especialmente o petróleo. Essa visão transformou Israel em um inimigo poderoso e implacável para o Irã. E essa inimizade, que se solidificou em 1979, é uma das principais forças motrizes por trás da tensão que vemos hoje. O Irã se tornou um dos mais poderosos inimigos de Israel na região. E essa rivalidade é um dos pilares do conflito atual. A fundação do Estado de Israel em 1948 na Palestina é o ponto de partida essencial para entender a complexa teia de conflitos que assola o Oriente Médio. Para visualizar melhor essa dinâmica, podemos imaginar o Oriente Médio como um grande bairro e a Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma espécie de associação de moradores que tenta, com maior ou menor sucesso, gerenciar os desafios e as disputas entre os vizinhos. A chegada de um novo morador, Israel, a um bairro já estabelecido e com suas próprias regras e culturas, naturalmente gerou uma série de reações e desentendimentos. A ideia de um Estado judeu não surgiu do nada em 1948. Ela é fruto do movimento sionista, que começou a ganhar força no final do século XIX. O sionismo era um movimento político e ideológico que defendia a criação de um lar nacional para o povo judeu, que há séculos vivia disperso pelo mundo, muitas vezes sofrendo perseguições e discriminação. A busca por um local onde os judeus pudessem viver em segurança e autodeterminação era a força motriz por trás desse movimento. Antes da escolha da Palestina, diversas outras localizações foram consideradas para a criação de um Estado judeu. Houve propostas para que esse lar fosse na Argentina, por exemplo, ou em algumas regiões da África. No entanto, a corrente sionista mais forte e influente era aquela que defendia a Palestina como a terra ancestral e sagrada do povo judeu. Para esses sionistas, a Palestina não era apenas um pedaço de terra qualquer. Era a terra prometida, o berço de sua cultura e religião, um lugar com um significado histórico e religioso profundo. Essa visão nacionalista e religiosa do sionismo foi o que, no final das contas, direcionou os esforços para a região da Palestina. A presença judaica na região da Canaã antiga é um fato histórico. Por volta do século I a.C., com a perseguição romana e a destruição do Segundo Templo, muitos judeus foram forçados a se dispersar pelo mundo, no que ficou conhecido como a diáspora.
No entanto, uma pequena comunidade judaica sempre permaneceu na Palestina ao longo dos séculos. A Palestina, por sua vez, esteve sob o domínio de vários impérios ao longo da história, sendo o Império Otomano o último grande poder a controlá-la por muitos séculos. Após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Otomano, a Palestina passou para o controle britânico, sob um mandato da Liga das Nações. Foi nesse período de mandato britânico que a migração judaica para a Palestina começou a se intensificar no século XX. Motivados pelo movimento sionista e pela crescente perseguição na Europa, muitos judeus começaram a se mudar para a região. Eles compravam terras, muitas vezes de grandes proprietários ausentes, e começaram a construir comunidades, kibbutzim e cidades, sonhando com uma nova vida e a realização do ideal sionista. No entanto, é crucial entender que a Palestina não era uma terra vazia. Ela já era habitada por milhões de árabes que se autodenominavam palestinos. Essas comunidades árabes tinham suas próprias cidades, vilas, culturas e tradições, e viviam ali há gerações. Para eles, a terra era sua, e a ideia de um Estado judeu, ou mesmo de uma migração em massa de judeus, era vista com grande apreensão e, muitas vezes, com hostilidade. Eles viam a chegada dos judeus como uma invasão, uma ameaça à sua própria existência e ao seu modo de vida. O conflito de interesses era enorme e, de certa forma, inevitável. Enquanto os sionistas viam a Palestina como sua terra ancestral e um refúgio necessário, os palestinos a viam como sua casa, herdada de gerações, e não estavam dispostos a abri-la mão. Essa discordância fundamental sobre quem tinha direito à terra é a raiz de grande parte da tensão que vemos até hoje. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto tiveram um impacto profundo na causa sionista. O extermínio de milhões de judeus na Europa chocou o mundo e fortaleceu a ideia de que o povo judeu precisava, mais do que nunca, de um lar seguro. A comunidade internacional, sensibilizada pela tragédia, começou a apoiar a criação de um Estado judeu. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, com Jerusalém sob controle internacional. Os líderes sionistas aceitaram a proposta, apesar de considerarem que a porção destinada a eles era pequena. No entanto, os palestinos e os países árabes vizinhos rejeitaram veementemente a divisão. Eles argumentavam que a ONU não tinha o direito de dividir uma terra que eles consideravam sua. Para eles, a proposta era injusta e legitimava a perda de suas terras e o deslocamento de suas populações. Mesmo assim, com o apoio da comunidade internacional, o Estado de Israel foi proclamado em 14 de maio de 1948. A festa da independência para uns foi o início de uma catástrofe para outros. A partir do dia em que Israel declarou sua independência, o relacionamento com seus vizinhos se tornou uma montanha-russa de conflitos. Não demorou muito para que a guerra estourasse. Os países árabes vizinhos, como Egito, Jordânia, Síria e Líbano, invadiram o recém-criado Estado judeu, com o objetivo de aniquilá-lo. Mas Israel, embora recém-nascido, estava determinado a lutar por sua sobrevivência. As forças israelenses, apesar de estarem em menor número, conseguiram repelir os ataques e, no processo, expandiram significativamente seu território além das fronteiras propostas pela ONU. Esse período foi marcado por uma intensa ocupação de terras palestinas. Grupos paramilitares sionistas, como o Irgun e o Lehi, agiram para expulsar os palestinos de suas casas. Há relatos de atos de violência, massacres e até acusações de guerra biológica, como o envenenamento de poços, embora estas últimas sejam controversas e debatidas por historiadores. Para os palestinos, esses eventos são conhecidos como a Nakba, que significa catástrofe em árabe. A Nakba representa a perda de suas casas,
a destruição de suas vilas e a expulsão de centenas de milhares de pessoas de suas terras. Muitas famílias palestinas se tornaram refugiadas, vivendo em campos de refugiados em países vizinhos ou dentro do próprio território palestino. A versão oficial da história, muitas vezes contada por Israel, afirma que os palestinos fugiram por conta própria ou a pedido de seus líderes árabes. No entanto, historiadores israelenses mais recentes, os chamados novos historiadores, têm questionado essa narrativa, revelando evidências de expulsões forçadas e atrocidades cometidas pelas forças sionistas. Essa revisão histórica é crucial para entender a profundidade do ressentimento e do trauma que ainda hoje permeiam a sociedade palestina. A Nakba não é apenas um evento do passado, é uma ferida aberta que continua a sangrar, alimentando o ciclo de violência e desconfiança. A Nakba, então, não foi apenas uma batalha perdida. Foi o começo de um exílio para muitos, uma ferida que moldou a identidade palestina e que, como disse, continua a sangrar. Mas o conflito não se restringiu apenas aos palestinos e israelenses. A oposição à presença de Israel na região era generalizada entre as nações árabes vizinhas, que viam a criação do novo Estado como uma afronta e uma extensão do colonialismo ocidental. Para eles, era inaceitável que um Estado judeu fosse estabelecido no coração do mundo árabe, e isso levou a uma série de guerras que definiram a geopolítica do Oriente Médio por décadas. Israel, desde o seu nascimento, teve que lutar pela sua existência, e lutou bem. Em várias ocasiões, o país se viu em conflitos com seus vizinhos, como a Guerra do Sinai em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Em cada um desses confrontos, Israel não apenas resistiu aos ataques de coalizões árabes, mas também expandiu significativamente seu território. A Guerra dos 6 Dias, em particular, foi um divisor de águas, quando Israel ocupou a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito, as colinas de Golã da Síria e a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia. Essas ocupações, que persistem em grande parte até hoje, são uma fonte constante de tensão e um dos principais obstáculos para a paz na região. Nesse cenário complexo, a aliança entre Israel e os Estados Unidos se tornou um pilar fundamental para a segurança e a existência do Estado judeu. Desde o início, os Maiwá ofereceram apoio político, militar e financeiro a Israel, tornando-se seu principal aliado no cenário internacional. Essa parceria é multifacetada, envolvendo desde o fornecimento de armamentos avançados até o apoio diplomático em fóruns como a ONU. Para os Estados Unidos, o apoio a Israel é estratégico, visto como um ponto de apoio crucial em uma região volátil e rica em recursos. E é impossível falar do Oriente Médio sem mencionar o petróleo. A região é o maior produtor de petróleo do mundo, e esse recurso natural transformou-a em um tabuleiro de xadrez geopolítico, onde potências externas, como os Estados Unidos, a Rússia e até a China, exercem influência considerável. Os interesses petrolíferos moldam alianças, financiam conflitos e ditam muitas das políticas externas das grandes potências em relação à região. A estabilidade do fornecimento de petróleo é uma preocupação global, e qualquer perturbação no Oriente Médio tem repercussões econômicas em todo o mundo. Mas não são apenas as potências externas que complicam a situação. Os próprios países árabes frequentemente se encontram em conflitos internos e disputas entre si. Rivalidades históricas, diferenças religiosas e ambições de liderança regional muitas vezes resultam em brigas e problemas que desviam a atenção da causa palestina e enfraquecem qualquer frente unida contra Israel. A Liga Árabe, por exemplo, muitas vezes, se mostra dividida e incapaz de agir de forma coesa. Essa fragmentação interna é um fator crucial que Israel soube explorar em seu benefício ao longo dos anos. No meio de tantos povos que habitam o Oriente Médio,
como árabes e judeus, existe um outro grupo com uma história milenar e uma cultura riquíssima: os persas, o povo do Irã. Por muitos séculos, o Irã foi um país com uma monarquia, e durante grande parte do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, manteve uma relação próxima com os Estados Unidos e o Ocidente. O Shah do Irã era um aliado importante dos Emissāriya na região, e o país era visto como um baluarte contra a influência soviética. No entanto, essa relação mudou drasticamente em 1979 com a Revolução Iraniana. Esse evento foi um terremoto político e social que derrubou a monarquia do Shah e transformou o Irã em uma teocracia islâmica. Liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, a revolução foi impulsionada por um forte sentimento anti-ocidental e um desejo de estabelecer um governo baseado nos princípios islâmicos. O novo regime iraniano rapidamente reorientou sua política externa, virando as costas para os Estados Unidos, que passaram a ser chamados de Grande Satã, e Israel, que foi apelidado de Pequeno Satã. O Ayatollah Khomeini e seus sucessores tinham uma aversão profunda à interferência dos Timur-Seiwa na região e consideravam Israel uma extensão dessa influência ocidental. Para eles, a criação de Israel não era apenas uma injustiça contra os palestinos, mas uma estratégia dos Estados Unidos e seus aliados para manter o controle sobre o Oriente Médio e seus recursos. Por isso, a defesa da causa palestina se tornou um pilar central da política externa iraniana. O Irã passou a apoiar abertamente grupos palestinos e a criticar veementemente Israel em todos os fóruns internacionais. Essa mudança transformou o Irã em um dos mais poderosos e implacáveis inimigos de Israel na região. De um aliado tácito do Ocidente, o Irã se tornou um adversário ideológico e geopolítico, com uma agenda que busca desafiar a hegemonia do Timur-Seiwa e Israel no Oriente Médio. O apoio iraniano a grupos como o Hezbollah no Líbano e, mais tarde, o Hamas na faixa de Gaza é uma manifestação direta dessa política. Para Israel, o Irã representa uma ameaça existencial, especialmente devido ao seu programa nuclear e ao seu desenvolvimento de mísseis de longo alcance. Essa inimizade entre Irã e Israel não é apenas uma questão de fronteiras ou recursos. É uma batalha ideológica profunda. O Irã vê Israel como uma entidade ilegítima, um enclave ocidental em terras muçulmanas. Israel, por sua vez, vê o Irã como uma ameaça existencial, um regime teocrático que busca sua destruição. Essa relação de hostilidade mútua é um dos motores mais perigosos e imprevisíveis das tensões no Oriente Médio no século XXI. O cenário atual, em 2015, e até mesmo em 2025, como no nosso cenário hipotético inicial, é uma continuação e intensificação dessas tensões. A influência do Irã como inimigo de Israel não diminuiu. Pelo contrário, cresceu. O Irã tem se tornado um ator cada vez mais poderoso na região, apoiando milícias e regimes que se opõem a Israel e aos interesses americanos. Essa rede de aliados e procuradores iranianos é muitas vezes chamada de eixo da resistência e inclui grupos como o Hamas, na faixa de Gaza. O Hamas, que governa Gaza desde 2007, é um grupo paramilitar islâmico que tem como um de seus objetivos a destruição de Israel. Seus ataques com foguetes contra Israel e as subsequentes retaliações israelenses são uma constante na vida dos moradores da região. Além do Hamas, há o Hezbollah, um grupo político e paramilitar xiita baseado no Líbano, que é considerado por muitos como ainda mais poderoso e influente. O Hezbollah, apoiado e financiado pelo Irã, possui um arsenal significativo de mísseis e uma força de combate bem treinada, o que o torna uma ameaça formidável para Israel em sua fronteira norte. A presença desses grupos, armados e ideologicamente alinhados com o Irã,
cria uma espécie de cerco a Israel, transformando a região em um caldeirão de tensões que pode explodir a qualquer momento. A complexidade dessas relações, a teia de alianças e inimizades e a constante ameaça de escalada são o pano de fundo para a crise que estamos tentando desvendar. A Segunda Guerra Mundial, com sua devastação e principalmente o Holocausto, mudou a percepção global sobre a necessidade de um lar seguro para o povo judeu. Milhões de judeus foram exterminados na Europa, e a barbárie nazista chocou o mundo. Esse episódio terrível fortaleceu enormemente a causa sionista. Antes, a ideia de um Estado judeu na Palestina era vista por alguns como um ideal distante ou até controverso. Depois do Holocausto, a comunidade internacional, movida por um sentimento de culpa e urgência, passou a ver a criação de Israel como uma solução moral e política inadiável. A tragédia do Holocausto deu um peso moral sem precedentes ao argumento sionista, que clamava por um refúgio para um povo que havia sofrido perseguição por séculos e que agora enfrentava a ameaça de extermínio em massa. Diante dessa nova realidade, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que havia sido criada justamente para evitar novas catástrofes mundiais, assumiu um papel central. Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina. O plano dividia a terra em 2 estados, um árabe e um judeu, com Jerusalém sob controle internacional. A ideia era criar uma solução de 2 estados, permitindo que ambos os povos tivessem sua própria nação. A proposta da ONU foi um marco, representando o reconhecimento internacional da necessidade de um Estado judeu. Os líderes sionistas e a maioria da comunidade judaica aceitaram o plano, vendo-o como uma oportunidade histórica para realizar o sonho de um lar nacional. No entanto, a proposta da ONU enfrentou uma rejeição categórica por parte dos palestinos e dos países árabes vizinhos. Eles viam a partilha como uma injustiça, uma imposição externa que lhes tiraria grande parte de suas terras, que consideravam suas por direito. Para eles, a Palestina era uma terra árabe, habitada por árabes há séculos, e a criação de um Estado judeu ali era uma violação de sua soberania e autodeterminação. A partilha, na visão palestina, não era uma solução justa, mas sim uma expoliação. Eles se recusaram a aceitar qualquer plano que desmembrasse a terra. Essa rejeição inicial palestina à partilha é um ponto crucial para entender a persistência do conflito, pois desde o início as 2 partes tiveram visões completamente opostas sobre a legitimidade da divisão territorial. Apesar da oposição palestina e árabe, a comunidade internacional, impulsionada pelo trauma do Holocausto e pela pressão das potências ocidentais, manteve seu apoio à criação de Israel. Os Estados Unidos, em particular, foram grandes defensores da causa sionista. A ideia de um Estado democrático e pró-ocidental no coração do Oriente Médio, uma região estratégica e rica em petróleo, era atraente para os interesses americanos. Os governos europeus, ainda se recuperando da guerra e com um senso de responsabilidade moral para com os judeus, também apoiaram a iniciativa. Esse suporte internacional foi fundamental para a concretização do projeto sionista. Sem ele, a criação de Israel teria sido muito mais difícil, talvez até impossível. O apoio diplomático e financeiro dessas nações deu à causa judaica a legitimidade e a força necessárias para seguir em frente, mesmo diante da resistência local. E assim, em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, leu a Declaração de Independência, proclamando o estabelecimento do Estado de Israel. O sonho de séculos do povo judeu se tornava realidade. A declaração afirmava o direito natural e histórico do povo judeu à sua própria terra e prometia igualdade social e política a todos os seus cidadãos, independentemente de religião, raça ou sexo.
A notícia foi recebida com euforia pelos judeus em todo o mundo. Era um momento de celebração e esperança, o fim de uma longa jornada e o início de uma nova era. No entanto, para os palestinos, aquele dia não significava liberdade, mas sim o início de uma catástrofe. A fundação de Israel para eles representou a perda de suas terras, a destruição de suas comunidades e o início de um êxodo forçado. A tensão que já existia na região explodiu imediatamente em guerra. A declaração de independência de Israel foi um divisor de águas, um evento que, ao mesmo tempo em que trouxe alegria e realização para um povo, trouxe dor e desespero para outro, lançando as bases para um conflito que perdura até hoje. A partir daquele momento, a história da região seria marcada por uma série de guerras, deslocamentos e uma busca incessante por paz que nunca parece chegar. A fundação de Israel foi um ato político e histórico com consequências profundas e duradouras para todos os envolvidos, e que continua a moldar o destino do Oriente Médio. A tensão era palpável, e a guerra eclodiu no dia seguinte à declaração de independência de Israel. Os países árabes vizinhos, Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, lançaram um ataque coordenado contra o recém-formado Estado judeu. Para eles, era uma tentativa de reverter o que consideravam uma injustiça histórica, a imposição de um Estado estrangeiro em terras árabes. Para Israel, era uma guerra de sobrevivência. O relacionamento entre Israel e seus vizinhos foi, desde o primeiro dia, marcado pela hostilidade e pelo conflito armado. Não havia espaço para diplomacia ou coexistência pacífica. A linguagem era a das armas. Durante essa guerra, e nos anos que se seguiram, a ocupação de terras palestinas se intensificou. Grupos paramilitares sionistas, muitos deles formados antes mesmo da criação de Israel, agiram com brutalidade para expulsar os palestinos de suas casas e aldeias. Não era apenas uma questão de fronteiras, mas de desapropriação e deslocamento em massa. Houve relatos de casas sendo demolidas, plantações queimadas e populações inteiras sendo forçadas a fugir, muitas vezes sob a mira de armas. A violência não era unidirecional. Ambos os lados cometeram atrocidades, mas a desvantagem militar e a falta de organização política dos palestinos os colocaram em uma posição de extrema vulnerabilidade. As acusações de atrocidades se espalharam rapidamente. Há relatos de que grupos sionistas usaram métodos questionáveis para acelerar a fuga dos palestinos. Uma das acusações mais chocantes envolveu a guerra biológica, com alegações de que poços de água foram envenenados para tornar as aldeias inabitáveis e forçar a evacuação. Embora Israel sempre tenha negado veementemente tais acusações, a memória desses eventos persiste na narrativa palestina, alimentando um profundo sentimento de trauma e desconfiança. Essas histórias, passadas de geração em geração, são parte integrante da identidade palestina e explicam a profundidade do ressentimento. Para os palestinos, o ano de 1948 não é lembrado como o ano da independência, mas sim como a Nakba, que em árabe significa catástrofe. A Nakba representa a perda de suas casas, a destruição de centenas de vilas e aldeias, e o deslocamento forçado de mais de 700 mil palestinos que se tornaram refugiados em países vizinhos ou em outras regiões da Palestina. As imagens de famílias fugindo com o que podiam carregar, de casas abandonadas e de uma vida que se desfez, são centrais para a memória coletiva palestina. A Nakba é a fundação de sua narrativa de sofrimento e resistência. Um evento que moldou sua identidade nacional e sua luta por reconhecimento e retorno. Por muito tempo, a versão oficial dos eventos de 1948, tanto em Israel quanto no Ocidente, minimizou ou ignorou a extensão do sofrimento palestino. No entanto, a partir dos anos 1980 e 1990,
uma nova geração de historiadores israelenses, conhecidos como novos historiadores, começou a questionar essa narrativa. Eles tiveram acesso a arquivos militares e governamentais que revelaram uma imagem mais complexa e, por vezes, sombria da formação de Israel. Historiadores como Benny Morris, Ilan Pappé e Avi Shlaim, por exemplo, trouxeram à tona evidências de massacres, expulsões deliberadas e o planejamento da desocupação de terras palestinas. Esses historiadores não eram necessariamente antisionistas, mas buscavam uma compreensão mais honesta e crítica do passado de seu próprio país. Suas pesquisas revelaram que a expulsão de palestinos não foi um mero subproduto da guerra, mas, em muitos casos, uma política calculada. Essa revisão histórica foi dolorosa para muitos em Israel, pois desafiava a imagem de um Estado nascido de forma puramente defensiva e moralmente irrepreensível. Para os palestinos, no entanto, essas novas narrativas validaram suas próprias experiências e memórias da Nakba, dando-lhes uma base acadêmica para suas reivindicações e sua compreensão do que aconteceu em 1948. A Nakba, portanto, não foi apenas uma batalha perdida. Foi o começo de um exílio para muitos, uma ferida que moldou a identidade palestina e que continua a ser um ponto central do conflito. A memória da expulsão e da perda é transmitida de geração em geração, mantendo viva a aspiração ao retorno e à justiça. Essa catástrofe palestina é a contraparte da fundação de Israel, e compreender ambos os lados é essencial para entender a complexidade do presente. O trauma da Nakba se manifesta na resistência contínua, nos movimentos de refugiados e na busca incessante por um Estado palestino. A existência de campos de refugiados palestinos, alguns deles com mais de 70 anos e várias gerações de moradores, é um testemunho vivo dessa catástrofe. Essas comunidades, muitas vezes vivendo em condições precárias, são lembretes constantes da promessa não cumprida de retorno. A questão dos refugiados palestinos é um dos pontos mais espinhosos de qualquer negociação de paz, pois envolve não apenas a memória histórica, mas também o direito internacional e humanitário. A Nakba não é apenas um evento do passado, mas uma realidade contínua para milhões de pessoas. A revisão histórica feita pelos novos historiadores, embora controversa, abriu caminho para um debate mais matizado sobre as origens do conflito. Ela forçou uma reavaliação das narrativas simplistas e permitiu uma compreensão mais profunda das motivações e das ações de ambos os lados. Essa autocrítica, embora difícil, é um passo fundamental para qualquer processo de reconciliação ou busca de uma paz duradoura. No entanto, a aceitação dessas novas perspectivas ainda é um desafio, tanto em Israel quanto entre os palestinos, onde as narrativas oficiais e populares muitas vezes se chocam. O impacto da Nakba na psique palestina é imenso. Ela gerou um senso profundo de injustiça e um desejo inabalável de autodeterminação. A resistência palestina, em suas diversas formas, desde a luta armada até a diplomacia internacional, é largamente alimentada por essa memória. A cada aniversário da Nakba, os palestinos em todo o mundo realizam marchas e protestos, reafirmando sua identidade e seu direito à terra. Essa data, 15 de maio, um dia após a independência de Israel, é um lembrete anual da dualidade da existência na região. Celebração para um lado, luto para o outro. Essa dicotomia de narrativas, a celebração da independência israelense e o luto pela Nakba palestina, é o cerne do conflito. Não é apenas uma disputa por território, mas uma batalha por reconhecimento histórico e legitimidade. A compreensão de que houve uma catástrofe para um povo enquanto o outro celebra sua fundação é crucial para qualquer pessoa que tente entender as raízes profundas da violência e da intransigência que caracterizam essa região.
A Nakba é mais do que um evento histórico. É um estado de espírito, uma memória viva que continua a moldar o presente e o futuro do Oriente Médio. Essa história de deslocamento e perda não se limitou apenas aos palestinos. A fundação de Israel e a resistência árabe, que se seguiu, desencadearam uma série de conflitos que envolveram praticamente todos os países vizinhos. A oposição à presença de Israel no mapa, vista por muitos como uma imposição ocidental, era forte e unificada entre as nações árabes. Egito, Jordânia, Síria e Líbano, entre outros, não aceitavam a existência de um Estado judeu no coração de uma região predominantemente árabe. Essa rejeição inicial transformou o Oriente Médio em um palco de guerras constantes. Israel, desde o seu nascimento, teve que lutar pela sua sobrevivência e, nessas lutas, acabou expandindo significativamente seu território. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, é um exemplo marcante. Em um conflito rápido e decisivo, Israel enfrentou e derrotou as forças combinadas do Egito, Síria e Jordânia, resultando na ocupação da faixa de Gaza e da Península do Sinai, das colinas de Golã e da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Essas conquistas territoriais, embora estratégicas para a segurança israelense na época, criaram novas realidades geográficas e políticas, aprofundando ainda mais o ressentimento árabe e a questão palestina. A expansão não foi vista como uma defesa, mas como uma agressão e uma ocupação de terras de outros povos. Nesse cenário de instabilidade, a parceria com os Estados Unidos se tornou um pilar fundamental para a existência e a segurança de Israel. Os EUA, desde o início, foram um dos principais apoiadores da criação do Estado judeu e, ao longo das décadas, essa aliança se fortaleceu. Os Estados Unidos forneceram apoio militar, econômico e diplomático massivo a Israel, garantindo sua superioridade tecnológica e militar na região. Essa relação não era vista apenas como uma questão de apoio a um aliado democrático, mas também como uma forma de os Palminiwa projetarem sua influência em uma região de importância estratégica global, especialmente por conta do petróleo. O Oriente Médio, com suas vastas reservas petrolíferas, sempre foi um ponto focal para as grandes potências mundiais, e o controle, ou a influência sobre esses recursos energéticos, era crucial para a economia global. Para os países árabes, essa aliança entre Israel e os Estados Unidos era vista como uma conspiração, uma forma de neocolonialismo que perpetuava a dominação ocidental sobre suas terras e seus povos. A presença e a influência dos Inais-Shiwa na região, muitas vezes percebidas como intrusivas, geravam um forte sentimento anti-americano e alimentavam movimentos nacionalistas e, posteriormente, radicais. Essa percepção de que os Izmir estavam sempre do lado de Israel, mesmo em momentos de grande sofrimento palestino, aprofundou a desconfiança e a hostilidade em relação à política externa americana. No entanto, a complexidade do Oriente Médio não se resumia apenas ao conflito Israel-Palestina ou à interferência externa. Havia também uma intrincada teia de brigas e problemas internos entre os próprios países árabes. Rivalidades históricas, disputas por liderança regional, diferenças ideológicas e religiosas, e até mesmo conflitos por recursos naturais, como a água, eram constantes. Síria e Iraque, Egito e Arábia Saudita, por exemplo, muitas vezes estavam em desacordo, mesmo compartilhando uma identidade árabe. Essa desunião interna, por vezes, impedia uma frente árabe unificada contra Israel, ou mesmo contra as potências ocidentais. Cada país tinha seus próprios interesses e agendas, o que tornava a região um caldeirão de tensões multifacetadas, onde alianças eram fluidas e a estabilidade era uma miragem. Essa fragmentação interna dos países árabes foi um fator que Israel soube explorar em seu favor. Ao longo dos anos, Israel buscou acordos de paz com alguns de seus vizinhos,
como Egito e Jordânia, isolando ainda mais a causa palestina e quebrando a Frente Árabe Unificada. Esses acordos, embora controversos para muitos no mundo árabe, foram marcos importantes na história da região e demonstraram que a paz era possível, ainda que difícil. Contudo, esses acordos não resolveram a questão palestina, que continua sendo o cerne da instabilidade regional. A influência do petróleo, por sua vez, nunca pode ser subestimada. A riqueza gerada pelo petróleo deu a alguns países árabes, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, um poder econômico e político significativo. Essa riqueza, no entanto, também atraiu a atenção de potências externas que buscavam garantir seu acesso a esses recursos. A geopolítica do petróleo se entrelaçou com as questões de segurança e os conflitos regionais, tornando o Oriente Médio um tabuleiro de xadrez onde os movimentos de cada peça tinham implicações globais. Os Estados Unidos, em particular, mantiveram uma presença militar e diplomática robusta na região, em parte para proteger seus interesses petrolíferos e os de seus aliados. Assim, o cenário do Oriente Médio se consolidava como um emaranhado de interesses. A busca de Israel por segurança e reconhecimento, a luta palestina por autodeterminação, as rivalidades entre os países árabes, a influência das potências ocidentais movidas pelo petróleo e a ascensão de novas forças políticas e ideológicas. Essa complexidade tornava qualquer solução simples impossível, e cada evento, cada conflito, adicionava mais camadas a uma história já densa de ressentimento e desconfiança. A região estava em constante ebulição, e a cada década novas peças surgiam nesse tabuleiro, alterando o equilíbrio de poder e as dinâmicas de conflito. Nesse caldeirão de tensões e interesses conflitantes, onde o conflito entre Israel e os países árabes dominava a narrativa, era fácil esquecer que a região era habitada por uma tapeçaria muito mais rica de povos e culturas. Além dos árabes e dos judeus, havia os persas, um povo com uma história milenar e uma civilização distinta que habitava o que hoje conhecemos como Irã. E é aqui que a história toma um novo rumo, adicionando uma camada crucial de complexidade à já intrincada geopolítica do Oriente Médio. O Irã, ou Pérsia, como era conhecido historicamente, sempre teve um papel significativo na região, mas sua entrada de forma mais proeminente no conflito Israel-Palestina é relativamente recente, datando da Revolução Iraniana de 1979. Antes de 1979, o Irã era governado por um regime monárquico, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era um aliado próximo dos Estados Unidos. O país era visto como um bastião de estabilidade e uma força modernizadora na região, com fortes laços militares e econômicos com o Ocidente. No entanto, sob a superfície dessa aparente modernidade e aliança, fervilhava um profundo descontentamento popular. A população iraniana, em grande parte, sentia-se alienada pelo regime do Shah, que era percebido como autoritário, corrupto e excessivamente influenciado pelos interesses ocidentais. A riqueza do petróleo, embora vasta, não beneficiava a todos, e a repressão política era uma realidade. Foi nesse cenário de efervescência social e religiosa que o Ayatollah Ruhollah Khomeini, um clérigo xiita exilado, emergiu como a figura central de uma revolução que mudaria para sempre a face do Irã e do Oriente Médio. A Revolução Iraniana de 1979 não foi apenas uma mudança de governo, foi uma transformação radical, que depôs o Shah e estabeleceu uma teocracia islâmica. A nova República Islâmica rejeitou veementemente a influência ocidental, especialmente a dos Estados Unidos, a quem chamava de Grande Satã. Essa mudança ideológica teve implicações profundas para as relações exteriores do Irã, e Israel rapidamente se tornou um alvo de sua retórica e política.
Para o novo regime iraniano, a existência do Estado de Israel era vista não apenas como uma injustiça contra o povo palestino, mas como um posto avançado do imperialismo americano na região. O Ayatollah Khomeini e seus seguidores acreditavam que a criação de Israel era parte de uma estratégia maior dos Estados Unidos para desestabilizar o Oriente Médio, controlar seus recursos e impedir a ascensão de nações islâmicas independentes. A defesa da Palestina, portanto, tornou-se um pilar central da política externa iraniana, uma forma de desafiar a hegemonia americana e expressar solidariedade com os oprimidos do mundo muçulmano. Essa posição ideológica rapidamente transformou o Irã em um dos mais poderosos e intransigentes inimigos de Israel na região. Enquanto os países árabes vizinhos, com o tempo, começaram a buscar acordos de paz com Israel, movidos por seus próprios interesses e pressões, o Irã manteve uma postura de hostilidade irredutível. A retórica anti-Israel do Irã era constante e, muitas vezes, inflamada, com líderes iranianos frequentemente pedindo a destruição do Estado judeu. Essa inimizade não se limitava apenas a palavras. O Irã começou a desenvolver um programa nuclear que Israel e seus aliados ocidentais viam com grande preocupação, temendo que o Irã pudesse desenvolver armas nucleares que ameaçariam a existência de Israel. Além disso, o Irã começou a apoiar e financiar grupos paramilitares na região que se opunham a Israel, como o Hezbollah no Líbano e, mais tarde, o Hamas na faixa de Gaza. Esses grupos, armados e treinados pelo Irã, tornaram-se procurações poderosas, capazes de lançar ataques contra Israel e de manter uma pressão constante sobre suas fronteiras. O Irã, ao fazer isso, conseguiu projetar seu poder e sua influência em toda a região, sem precisar entrar em confronto direto e aberto com Israel ou com os Estados Unidos. Essa estratégia de guerra por procuração tornou o conflito muito mais complexo e difícil de resolver, pois envolvia múltiplos atores e interesses. A ascensão do Irã como uma força anti-Israel e anti-EU adicionou uma nova dimensão ao já volátil cenário do Oriente Médio. O conflito deixou de ser apenas uma questão entre Israel e seus vizinhos árabes, ou entre palestinos e israelenses. Tornou-se um confronto ideológico e geopolítico em larga escala, com o Irã liderando o que se autodenominava o eixo da resistência contra Israel e a influência ocidental. Essa nova dinâmica alterou profundamente o equilíbrio de poder na região, criando novas alianças e inimizades e aumentando a probabilidade de conflitos ainda maiores. A preocupação de Israel com o Irã se intensificou à medida que o programa nuclear iraniano avançava e o apoio iraniano a grupos como o Hezbollah e o Hamas se tornava mais robusto. Para Israel, a ameaça iraniana não era apenas existencial, mas também imediata, com mísseis iranianos e de grupos aliados capazes de atingir o território israelense. A resposta de Israel foi uma combinação de ações diplomáticas, militares e de inteligência, buscando conter a influência iraniana e, se necessário, neutralizar suas capacidades nucleares e militares. A tensão entre os dois países tornou-se uma constante, com incidentes e escaramuças ocorrendo regularmente, muitas vezes nas sombras, através de ataques cibernéticos ou operações secretas. Os Estados Unidos, por sua vez, viram a Revolução Iraniana e a ascensão do regime teocrático como uma ameaça direta aos seus interesses na região e aos de seus aliados. A aversão do Irã à interferência dos Imam Faria e sua política anti-Israel colocaram Washington em uma posição de confronto com Teherã. As sanções econômicas foram impostas e a retórica de ambos os lados se tornou cada vez mais belicosa. A busca por uma solução para o programa nuclear iraniano se tornou uma prioridade internacional, com negociações e acordos sendo tentados, mas muitas vezes frustrados pela profunda desconfiança mútua.
Assim, o Irã, com sua revolução e sua nova ideologia, transformou-se em um ator central e desestabilizador no drama do Oriente Médio. Sua entrada no conflito não apenas adicionou um novo inimigo poderoso para Israel, mas também reconfigurou as alianças e as estratégias de todos os envolvidos. O cenário do Oriente Médio, já complexo, tornou-se ainda mais intrincado, com o Irã emergindo como uma força que não podia ser ignorada, e sua inimizade com Israel e os Estados Unidos moldando grande parte da geopolítica regional do século XXI. O cenário do Oriente Médio, que já era uma teia complexa de alianças e inimizades, tornou-se ainda mais intrincado no século XXI. A tensão persistia, e a influência do Irã como um inimigo declarado de Israel só crescia, remodelando a geopolítica regional de maneiras profundas e duradouras. A retórica anti-Israel do Irã não era apenas uma questão de palavras. Ela se manifestava através de um apoio estratégico e financeiro a grupos paramilitares que operavam nas fronteiras de Israel, transformando-os em procurações eficazes na luta contra o que o Irã considerava a hegemonia ocidental na região. O Hamas, na faixa de Gaza, emergiu como um desses atores cruciais, impulsionado por um apoio iraniano cada vez mais robusto. Embora o Hamas tivesse suas próprias raízes e motivações locais, a assistência iraniana forneceu-lhe os meios para se tornar uma força militar mais formidável, capaz de lançar ataques de foguetes contra Israel e de manter uma resistência constante à ocupação. Para os palestinos em Gaza, o Hamas representava uma voz de resistência, enquanto para Israel e seus aliados era uma organização terrorista que ameaçava sua segurança. A faixa de Gaza, um pequeno enclave densamente povoado, tornou-se um epicentro de conflito, com ciclos de violência que resultavam em perdas humanas e destruição em ambos os lados. Mais ao norte, no Líbano, o Hezbollah consolidou sua posição como um dos grupos paramilitares mais poderosos e influentes da região. Fundado com o apoio iraniano na década de 1980, o Hezbollah não era apenas uma milícia. Ele se transformou em uma força política e social com um braço armado que superava em muitos aspectos o próprio exército libanês. O Irã via o Hezbollah como uma linha de frente crucial contra Israel, fornecendo-lhe armamento avançado, treinamento e apoio financeiro. O Hezbollah, por sua vez, utilizava sua capacidade militar para projetar o poder iraniano na região, mantendo uma ameaça constante sobre a fronteira norte de Israel. A presença do Hezbollah e seu arsenal de mísseis de longo alcance eram uma preocupação constante para os estrategistas israelenses, que viam o grupo como uma ameaça existencial. A complexidade da situação no Líbano, com um governo frágil e uma sociedade dividida, permitia que o Hezbollah operasse com relativa autonomia, tornando-o um adversário ainda mais desafiador. Esses grupos, embora distintos em suas origens e objetivos locais, estavam interligados por uma rede de apoio iraniano, formando o que se convencionou chamar de Eixo da Resistência. Este eixo não se limitava apenas ao Hamas e ao Hezbollah. Incluía também milícias xiitas no Iraque e na Síria, que operavam sob a égide iraniana e contribuíam para a projeção do poder de Teherã em toda a região. A estratégia iraniana era clara: cercar Israel com adversários armados e leais, criando uma frente de resistência que pudesse ser ativada em momentos de tensão. Dessa forma, o Irã conseguia desafiar a hegemonia israelense e americana sem entrar em um confronto direto, que seria desproporcional em termos de poder militar convencional. A atuação desses grupos paramilitares, apoiados pelo Irã, alimentava um ciclo interminável de violência e retaliação. Ataques de foguetes de Gaza provocavam respostas militares israelenses, que, por sua vez, causavam mais destruição e radicalização.
Na fronteira libanesa, a tensão era constante, com escaramuças ocasionais e a ameaça de uma guerra em grande escala pairando sobre a região. Para Israel, a segurança de suas fronteiras e a proteção de seus cidadãos eram prioridades absolutas, e o país respondia com força a qualquer ameaça percebida, o que muitas vezes resultava em críticas internacionais por conta das baixas civis. A comunidade internacional, por sua vez, encontrava-se dividida e muitas vezes impotente diante da complexidade do conflito. Enquanto alguns países condenavam as ações de Israel, outros criticavam o apoio iraniano a grupos paramilitares e a retórica anti-Israel. Os Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, continuavam a fornecer apoio militar e diplomático, enquanto tentavam, sem muito sucesso, conter o programa nuclear iraniano e sua influência regional. A busca por uma solução de paz entre israelenses e palestinos, que já era difícil, tornou-se ainda mais complicada com a entrada desses novos atores e a polarização crescente. O século XXI trouxe consigo uma nova era de conflitos assimétricos, onde atores não estatais, apoiados por potências regionais, desempenhavam um papel cada vez mais significativo. O Irã, com sua estratégia de guerra por procuração, demonstrou ser um mestre nessa arte, conseguindo desafiar o status quo regional e a influência ocidental sem entrar em um confronto direto que poderia ser devastador. A inimizade entre Irã e Israel, enraizada em diferenças ideológicas e geopolíticas profundas, continuava a ser um dos pilares da instabilidade no Oriente Médio, com cada lado vendo o outro como uma ameaça existencial. A situação em 2025, como imaginamos no início, reflete essa realidade. Um ataque israelense ao Irã, seguido por uma retaliação iraniana e a intervenção dos Imassialmawa, não seria apenas um evento isolado, mas o ápice de décadas de tensão acumulada, de jogos de poder e de uma inimizade que moldou a região por tanto tempo. A possibilidade de uma terceira guerra mundial, nesse contexto, não é um cenário de ficção científica, mas uma consequência plausível de um conflito que, em sua essência, é uma luta pela sobrevivência, pela hegemonia e pela definição do futuro do Oriente Médio. O que se pode esperar? A incerteza paira sobre a região. A única certeza é que o conflito entre Israel e Irã e suas ramificações através de grupos como Hamas e Hezbollah continuarão a ser uma força motriz na geopolítica global. A paz, se um dia chegar, será o resultado de um esforço monumental de diplomacia, compreensão e, talvez, de uma mudança fundamental nas percepções e prioridades de todos os envolvidos. Até lá, o Oriente Médio permanecerá um caldeirão de tensões, um palco onde a história é escrita a cada dia, com atos de resistência, retaliação e a busca incessante por segurança e poder. A história é um ciclo, e o que vemos hoje são apenas novos capítulos de uma narrativa que começou há muito tempo e que, para o bem ou para o mal, continua a se desenrolar diante de nossos olhos.